Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, esse vídeo de hoje aqui eu quero mostrar para vocês em detalhes a questão do porta-mala aqui, mas não do porta-mala da parte onde você guarda as coisas ali no seu dia a dia, tá? Eu quero mostrar a questão do que está aqui por baixo, tá bom? Então vamos lá, para eu entender, porque eu já vi que algumas pessoas até me pediram, Léo, como é que tá organizado essa parte de baixo ali, porque eu não sei como é que era originalmente e tal. Então, como o meu carro é todo original, vou mostrar isso aqui pra vocês, tá bom? Ah, Léo, o que é aquele negócio ali? Ali é o chicote do subwoofer que fica no porta-mala, tá bom? Tirei ele pra poder abrir a tampa aqui tranquilo. A coisa que eu mais gosto no Megane é esse tamanho desse porta-mala, né? Iluminação e o tamanho dele, e você ter essa altura toda pra fazer as coisas, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa é isso aqui, ó. É uma coisa meio besta, mas é legal você saber. Você tem aqui o puxador, então você não precisa ficar puxando por aqui e estragando esse acabamento de tecido, né? Falando em acabamento de tecido, dá uma olhada como que é o acabamento, esqueçam a sujeira, tá? Mas dá uma olhada no acabamento todo encarpetado do porta-mala. E detalhe, os encostos também tem chapa de madeira. Então não é um negócio que você não pode usar. Então quando você rebate o banco, você tem ali, pode apoiar coisa ali que não vai estragar, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar esse cara aqui. Nota, eu tô usando uma mão só. E aqui a gente tem essa cordinha. Essa cordinha aqui, que é elástica, né? Ela tem essa peça aqui. Para que serve isso? Para você prender ela aqui, ó. Aqui em cima, você vai prender ela, tá? Na parte da lataria. E aí você deixa e você tem o seu tampão aberto para você poder ver, tá? Legal. Vamos lá. Como é que tá aqui dentro? Como é que essa coisa funciona aqui dentro? Funciona assim. A primeira coisa que você vai ter aqui é o seu step, beleza? Aqui é o meu step original, ainda de fábrica, tá? E aí você tem uma primeira peça aqui, que é o que segura essa roda, para ela não ficar chacoalhando e fazendo barulho, que é justamente isso aqui. Você solta aqui, ó, e você tem essa peça que segura, tá? Se você precisar ver o código dela, vou colocar aqui no vídeo, tá bom? Então você tem o código dela aqui. E essa peça serve para essa finalidade, segurar o step, né, na posição que você quiser. Você consegue jogar, ele tem uma folguinha, então você consegue jogar ele um pouco para lá, um pouco para cá. Por que ele tem uma folguinha? Porque você pode ter roda aro 16 e roda aro 17, tá? Então elas vão caber aqui dentro do espaço. Legal? Colocamos aqui essa pecinha aqui de lado. O que mais que a gente tem aqui no porta-malas? A outra coisa que a gente tem são os parafusos do step. Tá? Os parafusos do step são diferentes dos parafusos da roda normal. Tá? Eles são diferentes porque ele tem um formato diferente mesmo, uma forma de fixação diferente. Tá? Então, significa que eu não posso usar o normal? Eu nunca usei o normal, sempre usei o do step, porque se tem um parafuso específico, tem uma razão para isso. Tá? Então eu venho e uso aqui. Então esse cara aqui, ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui embaixo, né? Você coloca onde você achar que funciona melhor ali, onde ele não vai fazer barulho, tá bom? Uma curiosidade é, o seu triângulo, ele tá aqui, tá? E você tira ele puxando para lá. Então você puxa ele para cá, tá vendo? Ó? E aí você tira ele. Ele fica aqui apoiado nessas... Isso é meio porco, tá? Vou ser bem sincero. Mas ele fica aqui apoiado nessa estrutura justamente para ele não ficar batendo, para ele não ficar fazendo barulho, tá bom? Legal. Vimos aqui então já uma parte. Agora que vem elas. Como é que funciona essa caixa aqui? Como é que eu ajusto? Como é que eu arrumo as coisas aqui nessa caixa? E como é que eu tiro essa caixa daqui? A primeira coisa que você vai precisar fazer para tirar a caixa é levantar o pneu. Então você vai levantar o pneu, segurar ele e aí sim você vem e consegue retirar a caixa com os itens, tá? Vou colocar aqui de volta o pneu aqui embaixo, beleza? Estamos aqui com a caixa. Essa aqui é a disposição normal, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho cada coisa para você poder entender. Mas fixa aqui, fixa nessa disposição, porque é justamente isso que é importante para você poder guardar. O que a gente tem nesse cara aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem é o macaco. E olha como é que ele fica, a disposição dele. Ele entra aqui, tá vendo? Ó, e sai aqui um pedacinho. A alavanca que você faz a movimentação fica nessa posição, tem até a marquinha aqui, tá? E aí para você tirar ele é simplesmente você levantar aqui desse lado, tá? E puxar. Com uma mão é um pouco mais difícil, mas vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Tirei o macaco, tá? Vou colocar o macaco aqui. Beleza. Tiramos o macaco. O que a gente tem aqui mais? Aquela chavinha para você tirar a calota.
sabe a calotinha da roda? Essa aqui, ó. É justamente essa chavinha aqui que serve para você tirar ela. E ela fica nessa posição, exatamente aqui. O que mais que a gente tem? A gente tem o pegador de parafuso, tá? Que é o quê? Para você não sujar a mão, você tem o pegador aqui que você põe no parafuso e ajuda a desrosquear, tá bom? E ele fica aqui nesse espacinho, tá bom? O que mais que a gente tem? A gente tem aqui a chave de roda, certo? Que você vai precisar para poder tirar o seu pneu. E embaixo dela, né, você tem o suporte para reboque, que é aquela peça que você vai colocar lá na frente. Vamos lá na frente rapidinho. Vamos ver. E você vai colocar ela aqui, ó, aqui na frente, do lado do passageiro. Você tira essa tampinha e prende ela aqui. Então nada de ficar amarrando o cabo e o carro de um jeito esquisito. Usa o recurso que o carro tem, tá? E isso você tem atrás também, do lado do motorista. Então lembre-se, lado do motorista, lado lá na frente do passageiro. Legal. Todas as peças estão aqui arrumadas e aí é simplesmente você guardar o seu kit, colocar de volta. Lembrando, para pôr de volta você vai precisar levantar o step. Então, ó, vamos pegar o macaco. Como é que a gente põe o macaco aqui? Primeiro enfia essa parte do canto, né? Deixa eu segurar aqui. E depois simplesmente desce. Peraí, opa, com uma mão só é mais difícil. Aqui, pronto. Simplesmente desce e você vai pôr ele na posição certinha, tá? Com as duas mãos, obviamente, é muito mais fácil. E aí você vai lá e colocar de volta na posição. Então essa é a forma que você tem para deixar o seu porta-mala organizado. Ah, Léo, e o que você faz com o restante do espaço? Então tem algumas coisas que eu já vi e eu achei bem interessante. Uma primeira coisa, eu vi que existe um subwoofer que você coloca dentro desse espaço aqui. Então é uma coisa muito legal para você não ficar ocupando espaço. Porque assim, eu gosto de ter o som com sub, mas é um trambolho, é chatão de ficar carregando para lá e para cá, né? Essa acho que é uma coisa legal. A segunda coisa que eu gosto, eu prefiro, né? Eu prefiro aqueles macacos, esses aqui, ó. O macaco de garrafinha, o pessoal chama, né? Só que ele tem um problema. Para a altura do Megane você precisa ter uns calços de madeira, porque senão ele não dá a altura que você precisa, tá? Então às vezes você vai usar ele, às vezes você fica tá na pressa, você usa o macaco normal aqui, joga ele no porta-mala e depois você vem e coloca no lugar, tá? Então, é isso, gente. Essa é a disposição, né? E aí falando, vamos aproveitar que a gente está falando de porta-mala e tem algumas coisas. O porta-mala do Megane, ele, às vezes ele fica com água, né? Ele pode começar a ficar com água aqui embaixo. O que gera essa água? O que gera essa água é a entrada de água aqui pelas lanternas. Então você precisa olhar se não está aqui, porque aqui tem uns drenos, se você não tiver muito sujo, você não consegue tirar. E aí essa água escoa aqui para dentro, tá? Quais as soluções que as pessoas costumam fazer? Uma delas, as pessoas vêm e fazem um furo no plástico, né, no ponto que acumula água. Eu não gosto, porque da mesma forma que sai, entra, né? E você precisa revisar toda aquela parte de vedação ali, ó. Tá vendo aquela vedação preta? Como se fosse um PU, né? Você precisa revisar ela para ver se não está entrando água. Como que você faz esse teste? Simplesmente você precisa de alguém, se tranca dentro do porta-malas com a tampa levantada e você começa a jogar água e vai ver de onde ela está drenando, né? De onde ela está minando dentro do porta-mala e aí você faz a troca. Tá bom? É isso. Dessa forma você tem o seu porta-mala organizado, sem ficar com chacoalha, barulheira, né? E você garante que tem tudo. E aí a pergunta que eu te faço aqui é: você tem todas as peças que tem aqui no carro original? Né? O pessoal que te entrega, o que é muito comum, o que eu vejo muito comum? Primeiro, esse plástico, essa peça de isopor aqui não ter mais, e aí fica todas essas peças tudo solta dentro de uma sacola fazendo barulho, né? Então é complexo isso, deixa o avião passar, e aí a gente consegue, com isso aqui, ficar bem organizadinho. Só precisa ter atenção para saber o que está entrando, o que está saindo, onde é que você tem que colocar cada coisa, tá? A chavinha, como eu já disse em outros vídeos, é muito importante porque ela ajuda você a prender com força a capinha e dificulta ela ser roubada ou ser perdida, né? É barata, né? Depois eu coloco o link aqui de onde você pode comprar a sua,
né? Essa peça aqui, de verdade, eu nunca usei na vida, sempre usei a mão para desrosquear lá, já vai sujar mesmo de qualquer jeito, você pega o pneu, pega as coisas, então não faz diferença, né? O meu triângulo, de fato, eu nunca usei nesses 14 anos, porque toda vez que furou um pneu, alguma coisa assim, eu parei num acostamento e num lugar claro, então nunca precisei usar especificamente, né, para nada, ou quando eu percebi que furou, eu fui lá e já parei num posto ou parei num lugar seguro, né? Então, tanto que ele está aqui fixo, o saco dele, o saquinho original, tudo original dele, tá? E é isso. Então acho que cuidado só, né, para você não perder essas peças. Quando você for comprar o carro, dá uma olhada, porque às vezes não tem a peça, faltam coisas, e isso são elementos que você pode eventualmente negociar com o proprietário, tá bom? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é um vídeo diferente, uma coisa que normalmente o pessoal não fala. Acho que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Pessoal, e aí eu vou mostrar agora coisas adicionais. Então o que eu faço? Aqui dentro do espaço eu deixo o que sobrou da minha troca de óleo, tá? Deixo o meu macaco de garrafinha, né? Aqui eu coloco esses 2 pedaços de tapete antigos, né, da própria Renault. Eu deixo eles aqui em forma de U, justamente porque eu coloco o parafuso para cá, prefiro deixar ele mais para cá perto das outras ferramentas, e deixo os calcinhos de madeira aqui. Então dessa forma eu consigo deixar tudo aqui dentro sem nada ficar chacoalhando ou fazendo barulho. Venho aqui, fecho a tampa, né, coloco aqui a parte para dentro e pronto, fico com o item montado. O que mais que eu coloco aqui? Aí é uma certa talvez excesso de rigor, mas eu tenho aqui os tapetes originais de carpete e eu tenho os tapetes de borracha, que estão velhos na verdade. O original ainda está ok, mas o outro não. Então eu uso eles para forrar aquela parte de cima. Por isso que a minha parte aqui do carro tá zeradinho, o tecido tá zeradinho, porque eu uso eles para forrar. Vou mostrar aqui para vocês, vou colocar eles aqui no passe de mágica da edição com os tapetes aplicados. Pronto, agora os tapetes estão aqui. Aí você vai falar, Léo, mas e aí, como é que você faz para levantar com tudo isso aqui? Tranquilo, porque tá aqui embaixo a cordinha, eu só puxo e levanto o tapete, tá? Fica mais pesado, fica mais pesado. Qual é a alternativa que você tem, né? E aí isso aqui é aquela coisa, sabe? Ah, não vou jogar fora os tapetes velhos, né? Tem uns que estão bem deteriorados, os de trás e tal, né? Mas tem os outros que estão ok. Então qual que é a solução que você tem e que eu super recomendo, que é mais leve e deixa tudo certinho? Justamente você ter um carinha desses aqui, ó. Porque com ele tá sujo, né? Porque eu carreguei tijolo quando eu fui fazer um negócio. E aí você tem aqui um objeto que é leve, que tem borda, se vaza, sei lá, sangue de carne, sabe, água de alguma coisa, você consegue fazer isso e deixar tudo arrumado, tá? Então aqui fica de um jeito mais prático para você manter, tá? O tapete antigo é uma alternativa, mas esse cara aqui não é tão caro e você tem vários tamanhos, e aí você consegue colocar no carro e deixar ele ajustado da melhor forma possível. Dessa forma você fica com todo o seu carpete protegido, tá? Ah, Léo, existe um com formato certinho do Megane? Infelizmente não, tá? Esse aqui foi o maior que eu encontrei na época que eu comprei, mas eu gosto bastante porque ele deixa o carro bem protegido, né? E você vê que é um material leve, então ele é mais fácil. Os carpetes ainda eu vou jogar fora, né? E com isso eu vou fazer, na verdade, talvez só aqueles originais ali de item não, porque o que eu tenho hoje eu não estou muito feliz com ele. Se eu não conseguir resolver a questão de fixação dele no carpete, no chão, com velcro, aí talvez eu volte a usar eles, porque eles estão em bom estado. Tá bom? Bem, é isso. Então acho que deu para ter uma noção legal do porta-mala, de como organizar aqui embaixo, mas também como deixar aqui em cima de um jeito protegido para você manter o carro o mais íntegro possível e carregando as coisas sem ficar com medo de estragar, danificar ou depois deixar cheiro, tá bom? E aqui como fica no dia a dia, tá? Então no dia a dia eu tenho ali o meu subwoofer ali, né? Eu já tenho um vídeo mostrando a instalação, o processo de deixar ele certinho, de prender a fixação dessa... Recomendo muito você ter essa proteção em metal para evitar que alguma coisa bata nele e estrague, tá? Ali água desmineralizada tal, estão ali, na verdade não porque fica baixando água, o Megane não baixa água,
tá? Mas é porque eu comprei, tá ali. Ali tem a caixinha de ferramentas, já mostrei para vocês também quais são as ferramentas que eu tenho, que eu deixo aqui à mão sempre que precisar. E o restante é espaço livre, né? Deixo um guarda-chuva também aqui, né? Para poder, caso de chuva, poder pegar ali, principalmente com as crianças, né? E aí eu tenho o espaço aqui todo para fazer o transporte das coisas conforme tem, e obviamente até em cima ali a gente vai reposicionando de acordo com a necessidade. Legal? Acho que é isso então. Valeu, pessoal!